Ei pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos ter a nossa quinta aula de Geografia. Vocês lembram que eu falei com vocês que a matéria de Geografia e a matéria de História, elas são muito amigas, então elas sempre estão andando juntas. Nós aprendemos na aula de História sobre as famílias, no sentido da história de cada família, cada um tem sua história. Hoje também em Geografia nós vamos falar sobre as famílias, mas de uma outra maneira diferente. A Geografia e a História, elas estão sempre andando juntinhas, tá bom? Começando a nossa correção da para casa, te pediu no número 1 para você registrar com as suas palavras o que é o horário comercial. Então, o horário comercial é o horário de funcionamento dos estabelecimentos de comércio. Então, se você responder alguma coisa parecida nesse sentido, tá certinho. Depois, te pediu para você marcar o horário comercial da maioria das localidades do Brasil de segunda a sexta-feira. Então, seria o último parênteses aí, de 9 às 19. E depois te pediu para você marcar o horário comercial no Brasil aos sábados. É o terceiro parênteses, de 9 às 13. Começando a nossa matéria de hoje, lá da página 54, está te falando que o jeito de viver, ele se adapta ao jeito de ser. Observe essas duas fotos aí. Então, qual que é a diferença que vocês estão vendo entre elas? Quando você caminha pela rua do seu bairro, você acha que elas sempre foram desse jeito que vocês estão vendo hoje ou elas mudaram com o tempo? Essa foto que vocês estão vendo aí, ela é de Belo Horizonte, foi tirada na Rua da Bahia. A foto do lado direito, ela foi tirada em 1902, então muito tempo atrás. E a foto do lado esquerdo, ela foi tirada em 2020, né, nos nossos dias atuais. Então, quais que as mudanças que nós podemos observar olhando lá essas fotos? Se você olhar os elementos da paisagem lá, árvores, carros, o bondinho, será que sempre foi assim? Hoje em dia a gente tem bondinho? Antigamente tinha ônibus. Olha a quantidade de árvores, olha a quantidade de prédios. Com o passar do tempo, com o passar dos anos, as paisagens elas modificam, elas mudam, elas não permanecem as mesmas. Porque o modo de viver ele se transforma e os espaços, os lugares, as casas, os meios de transportes, o jeito de vestir das pessoas também acompanha essa modificação. Nesse próximo slide, está te mostrando o mapa, a planta de Belo Horizonte em 1853 e depois lá em 2019. Antes, a ocupação dos lugares em Belo Horizonte era bem pequena. Depois, quando as pessoas começaram a vir de outros lugares, começaram a construir suas moradias e começaram a ficar. Isso foi crescendo, fazendo com que a cidade fosse crescendo também. Então, esse foi o final do nosso capítulo 2. Agora, nós vamos passar lá para a página 68. A página 68, nós vamos aprender sobre as relações familiares. Está te falando sobre as famílias. Lembra que eu falei com vocês que a matéria de Geografia e de História anda juntinho? Então, agora nós vamos falar sobre as relações familiares. O que nós vamos aprender a viver e a conviver com a nossa família? Essa é a matéria do nosso capítulo 3. Então, você é uma criança que conhece e convive com muita gente ou você prefere se relacionar com poucas pessoas? Conviver com muitas ou poucas pessoas é só uma característica pessoal de cada um. Não faz de ninguém melhor nem pior do que o outro, né? Mas independente se você se relaciona com muita ou com poucas pessoas, você faz parte naturalmente de um grupo social, né? Qual que é o primeiro grupo social que nós pertencemos desde que nós nascemos? É a nossa família. E depois, com o passar do tempo, à medida que o tempo vai passando, você vai crescendo, vai se conhecendo outras pessoas, você passa a fazer parte também de outros grupos sociais, seus amigos, seus vizinhos,
os amigos da escola, os amigos do seu condomínio. Todas essas pessoas, elas fazem parte de um grupo social. E, às vezes, a pessoa é tão próxima de você que você acaba considerando ela da sua família. Mas, independente das relações que são estabelecidas nesses grupos, que elas sejam diferentes, os valores, existem muitos valores que eles são principais na relação de qualquer grupo social: honestidade, respeito, amor. Então, pessoal, findou-se a nossa aula de geografia de hoje. Façam todas as atividades com que? Capricho, atenção e respeitar a família. Combinado? Beijo, até a próxima!